alegria e paz e dando continuidade ao nosso quadro Fé e Vida. Nós vamos falar sobre os desafios do deserto. O deserto é um lugar também que está dentro da nossa temática, dentro do nosso caminho quaresmal. Nós somos chamados a atravessar os desertos, o nosso caminho com o Senhor é um caminho de lutas, de adversidades, e nós precisamos compreender o sentido, uma vez que esse caminho quaresmal ele está ligado àqueles 40 dias em que Jesus está no deserto e vence as tentações. O deserto, a princípio, ele designa um lugar de infertilidade. O próprio João Batista ele vai anunciar no deserto, porque o deserto representa a dureza do coração do homem. Mas é um lugar de libertação. O povo é escolhido por Deus, antes de entrar na terra que corre leite e mel, ele vai atravessar o deserto. Longas e duras provas. Muitas vezes eles vão até sentir saudade do Egito, da escravidão do Egito. Ou seja, a nossa vida é também um constante atravessar dos desertos. Nós costumamos dizer, estou vivendo um deserto na minha vida. Isso faz parte da nossa fé. Agora, como vencer, assim como o povo de Israel que atravessou o deserto, e nós proclamamos essa linda passagem no Sábado Santo, nos preparamos para proclamar também essa passagem, essa vitória nos desertos da nossa vida. No deserto nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. E é interessante entender isso. Muitas vezes precisamos viver a solidão, estar a sós. E é quando estamos sós que muitas vezes o tentador se aproxima. O Espírito levou Jesus ao deserto, diz Mateus capítulo 4, versículo 1. O Espírito leva Jesus ao deserto, porque antes de ele assumir a sua realidade ministerial e se tornar pública a sua vida, ele vai para a experiência do deserto. Ele vai com jejum e com oração. E ali o inimigo vai se apresentar. Mas lembrando que o velho Adão, ele não conseguiu vencer as tentações. Ele foi sucumbido pela tentação. Jesus, o novo Adão, nos ensina como vencer as tentações. No deserto também nós aprendemos a ser humildes. Precisamos entender o valor do sofrimento, muitas vezes, na nossa vida. Às vezes nos tornamos tão orgulhosos no sofrimento, quando nós achamos que aquilo que nós estamos passando é o maior sofrimento, é maior do que o sofrimento do outro. E quando nós paramos muitas vezes para escutar, para entender aquilo que o outro está vivendo, nós entendemos que o nosso sofrimento é o nada diante daquilo que o outro está vivenciando. Então, o deserto nos ensina a ser humildes. E no deserto, nós também aprendemos a lição do próprio autoconhecimento. Porque estamos a sós, primeiramente com nós mesmos. Estamos a sós com Deus. E o que o deserto o que se prefigura ele nas Sagradas Escrituras? Deuteronômio 1,19. Os israelitas deviam passar por todo aquele grande e terrível deserto. É necessário passar pelo deserto. Então não murmure diante das lutas, do sofrimento, das dores. O catecismo vai nos dizer que o sofrimento torna-se caminho de cura. Nós precisamos unir as nossas dores, as dores do deserto que enfrentamos, ao Senhor. Também o profeta Osés considera a passagem pelo deserto como meio de purificação moral, ou seja, para levar Israel, que a noiva infiel, à conversão, Deus quer conduzi-lo ao deserto. Muitas vezes temos que passar pela prova, pela humilhação, pelas dores, e entendendo que a fé não nos isenta. Tá? O fato de nós seguirmos com o Senhor não nos isenta dos problemas, das perdas, das dores. Nós não estamos isentos disso. Cuidado com essa teologia da prosperidade que diz que você não pode sofrer. Não. É claro que o sofrimento não estava na pedagogia de Deus, não está, mas se tornou uma pedagogia humana. E nós aprendemos com as lições, com as lutas. O que nós aprendemos com Jesus no deserto, vencendo as tentações? A primeira tentação
O inimigo apresenta aquilo que é bom, ele apresenta o pão. O pão não é ruim, mas ele inoportuno. Cuidado com as propostas que parecem ser boas. Jesus, ele vai vencer a tentação do consumismo, mas também ele quer nos desviar da vontade de Deus. Jesus entra no deserto com um propósito, porque ele foi levado pelo Espírito para este propósito. E o demônio quer nos desviar dessa vontade de Deus. Tome cuidado com as propostas que muitas vezes se apresentam a nós. O demônio quer nos desviar também da palavra de Deus, a tentação do poder, uma forma de domínio sobre o outro. Mas também quer nos desviar. O inimigo se apresenta com a própria palavra, dizendo, olha, né, ele cita a palavra, né, olha, os teus anjos vão te segurar em tuas mãos, cita o Salmo 90, mas o Senhor vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui nós precisamos entender que a vontade de Deus deve ser o centro da nossa vida. Cuidado com os entretenimentos exagerados, com a vida ociosa. Esteja atento, fita os teus olhos na palavra de Deus. E a Santa Igreja, por meio da liturgia diária, nos convoca todos os dias a este alimento espiritual. Fique atento. E por último, quando o demônio transporta ao monte muito mais alto e mostra todas as glórias, o que nós chamamos a tentação do próprio prazer, do hedonismo, da secularização das coisas. O que acontece? O demônio quer nos desviar da cruz, nos curvando diante dos deuses, do Deus do dinheiro, do Deus do prazer, daquilo que muitas vezes se apresenta de um modo desordenado em nossa vida. Vencendo as tentações. Somos chamados a vencer o materialismo, que tem como a matéria o fim de todas as coisas. O hedonismo, a busca do prazer pelo prazer. O secularismo, a construção de uma sociedade sem Deus. As coisas frívolas. A naturalidade, aquilo que nós vamos achando tudo normal. Já não sabemos mais a diferença do pecado. E o relativismo, que tira a verdade de Deus para nós construirmos as nossas próprias verdades. Você é convidado a vencer as tentações. São esses os nossos desafios. É esse o nosso caminho do deserto, o nosso caminho rumo à cruz e, sobretudo, abraçar a ressurreição. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Senhor Jesus, eis-me aqui, toma a minha cruz. Peço-te, dá-me somente forças. É loucura muito minha, Senhor, esperar que o teu amor, depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura muito minha, Senhor, esperar com terno ardor que em minhas limitações faça loucura de amor. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração aspiração do seu